Vamos lá para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente tenta transformar essa sua dúvida em vídeo numa resposta um pouco mais detalhada. Vamos ver qual é a dúvida que foi enviada para esse vídeo aqui. No final eu explico como é que você faz para mandar a sua dúvida aqui para a gente. Olha, o questionamento foi enviado pelo Tiago. Tiago faz a seguinte pergunta aqui. Ó. Ele disse que fez uma defesa e ela não foi aceita. Né? Acho que faltou o foi aí. Eu posso fazer mais alguma coisa? Bom, essa dúvida aí do Tiago, ela é uma dúvida relativamente comum de alguns condutores. E às vezes, né, o condutor que cometeu uma infração de trânsito, ele acaba meio que perdendo a oportunidade de contestar aquilo ali em outras fases, né, dentro do processo administrativo. E que às vezes seriam fases que teríamos julgamentos mais imparciais, vamos dizer assim. Ah, então quer dizer que você acha que tem julgamento parcial? Bom, me parece que sim, em alguns casos, né? Eu tenho essa sensação. Às vezes tem órgão de trânsito que mesmo diante de situações ali que você percebe um vício formal, não é? Um erro de procedimento, uma informação que não ficou lá muito clara, e às vezes o julgador, na defesa, né? Na defesa prévia ainda, ele se pega muitas vezes a aspectos materiais. Né? Ah, não foram apresentadas provas de que a infração não ocorreu. Mas às vezes a pessoa que está fazendo a defesa, não sei se for o caso do Tiago, ele não está discutindo se a infração ocorreu ou não ocorreu. Às vezes ele está apontando um erro do agente. E isso foi ignorado. Ou seja, a infração existiu, se o agente errou aqui... E assim, nunca é demais lembrar, né, que a lei vale para os dois lados. Né? Ou seja, da mesma forma que o condutor comete uma infração, ele deve ser punido, desde que a infração evidentemente tenha sido constatada, o procedimento tenha sido feito dentro daquilo que prevê a legislação, o órgão de trânsito, o órgão, a entidade de trânsito, ele também tem que fazer o procedimento assim como está na lei. O ato administrativo ele tem que ser perfeito, parafraseando meu grande amigo Josimar Amaral, que é especialista na área. Então o ato administrativo ele tem que ser perfeito. Se ele não é perfeito, ele passa a ser discutível e a depender do vício existente, tem que ser arquivado, porque não pode gerar uma punição a partir de um procedimento ilegal, equivocado, incorreto, como queiram, tá certo? Então é o seguinte, ó, vamos lá para a gente entender aqui como é que funciona, né, de maneira bem resumida, porque isso essa questão de processo administrativo aqui, isso é um assunto bem extenso. Aqui é o seguinte, ó, imagina que houve o cometimento de uma infração. Aí eu não vou especificar qual, porque assim não interessaria para a gente aqui no contexto. Mas houve o cometimento de uma infração e o agente da autoridade de trânsito lavrou o respectivo auto de infração. Né? Foi feita a notificação, foi emitida aqui, expedida a notificação de autuação, e a pessoa que cometeu a infração, quando recebeu essa notificação, não concorda com a autuação por algum motivo e vai decidir contestar. E assim, é importante, tanto o agente da autoridade de trânsito que me assiste aqui, quanto o particular, a título de curiosidade, ou até você de repente está mais assistindo e é julgador, é importante ter em mente que isso é uma garantia constitucional do particular. Ele pode contestar a autuação e é preciso ter em mente isso com muita tranquilidade, né? De que aquilo ali ele está exercendo um direito dele, uma garantia dele constitucional. Então ele pode sim, né, contestar essa autuação. Então esse infrator ele vai apresentar a defesa prévia dele, né? Que foi o caso do Tiago aí, ó. Essa é a primeira, só para constar, viu? Para Tiago não perder prazo, claro, eu já dei a resposta a ele, mas disse que faria um vídeo explicando porque a questão dele é interessante para a gente detalhar um pouco mais. Então foi feita essa defesa prévia, o próprio Tiago pode fazer, assim como ele pode de repente contratar ajuda especializada, se ele quiser, enfim, fica a critério dele, mas ele mesmo pode fazer essa defesa. E aí feita essa defesa prévia, vai ter aquele julgamento, né, que foi justamente esse ponto aqui que o Tiago chegou. Ó. Foi feito o julgamento e houve o indeferimento da defesa dele, não foi aceita. Aí tem gente que pensa que o processo acaba aqui, quando na realidade o processo não acaba aqui, porque vai ser feita a notificação de penalidade, né, e aqui é possível contestar essa penalidade que está sendo aplicada, a partir do indeferimento da defesa prévia, né. E aí nessa notificação de penalidade cabe o quê? Cabe recurso à JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É possível ainda contestar isso aqui. Então nós vamos ter um novo julgamento, ó, perceba, um novo julgamento feito aqui
né, por um órgão colegiado agora. Na notificação de penalidade, só uma observação, ainda tem a possibilidade de se pagar com 20% de desconto, né, ou seja, 80% do valor. Mas pagar com 80% do valor aqui não impede o recurso à JARE. É diferente de reconhecer o cometimento da infração, quando você fez a adesão ao SNE, para pagar com 40% de desconto. Aqui você abre mão da defesa do recurso. Aqui às vezes não é interessante que seja feito. Imagina que você pode ter o direito de dirigir suspenso. Esse auto de infração aqui foi de uma infração autossuspensiva, mandatória, né? Ou seja, prevê de forma específica a suspensão do direito de dirigir. Então não é interessante reconhecer o cometimento da infração, porque aí a penalidade vai ser aplicada. Ou às vezes é uma permissão para dirigir, também não é interessante reconhecer o cometimento da infração, senão vai perder a permissão. A penalidade vai ser aplicada. Então o interessante é que você conteste mesmo, né? A chance que você tem de se manifestar ali. Então, havendo esse julgamento, ó, pode ser que haja um indeferimento, né? Ou seja, não seja aceito aqui o seu recurso, ou pode ser que haja um deferimento do seu recurso, é quando abre a possibilidade da própria autoridade de trânsito recorrer, mas se não recorrer o processo acaba e você escapa, né? Em caso de indeferimento no julgamento pela JARE, ainda cabe um outro recurso, que é o chamado recurso em segunda instância, tá certo? Administrativa. Quem julga aqui em segunda instância vai depender de quem é o órgão autuador. Se for um órgão de trânsito do município ou do estado, vai ser o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, que vai julgar. Se for do Distrito Federal, vai ser o CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E se for um órgão da União, a exemplo da PRF, quem julga vai ser um colegiado especial. Então é possível que você faça esse último recurso. Então vai haver aqui novamente um julgamento. Se houve o deferimento, você não vai ser punido. Mas se nesse julgamento houve novo indeferimento, aí sim vai ser aplicada a punição, que aqui eu vou chamar, né, penalidade, como está na lei, conforme o caso, né? Pode ser de multa, pode ser suspensão, enfim, depende da situação ali. Então perceba, ó, respondendo objetivamente a questão trazida por Tiago, e isso aí, esse passo a passo aí é meio que resumido, porque tem outras etapas ali, né, que precisariam ser mencionadas de maneira mais detalhada, mas assim, para responder à pergunta do Tiago, ele fez a defesa, ó, que é exatamente nesse ponto aqui, e ela foi indeferida, ele recebeu a notificação de penalidade. Então ele pode continuar seguindo o processo. Enquanto o processo administrativo está tramitando, não vai ter nenhum tipo de restrição no direito de dirigir de Tiago, necessidade de pagar a multa, nada disso. Ele continua lá discutindo a autuação, discutindo a penalidade, dependendo da fase processual que ele se encontre. Mas perceba que você não tem só uma chance, o processo não acaba na primeira chance, você pode seguir ali, continuar contestando. Claro que você pode chegar e dizer, vou pagar aqui com 20% de desconto, acabou, ou simplesmente deixar perder o prazo e encerrar o processo, enfim, fica a seu critério. Mas não necessariamente o processo acaba ali na fase de defesa, tá certo? Tá aí, espero ter respondido o questionamento do Tiago. E se você quiser mandar o seu, ó, tem duas formas. Tu pode entrar lá no nosso site, salatrans.com/contato, vai ter um formulário, é só você fazer constar que gostaria de ver sua dúvida respondida aqui em vídeo que a gente tenta produzir. Ou você deixa nos comentários desse vídeo a sua dúvida, que foi o que aconteceu com o Tiago, deixou a dúvida dele em um outro vídeo relacionado ao tema, mas era uma questão bacana, respondi a ele, trouxe aqui a dúvida respondida em vídeo de maneira mais detalhada, tá certo? É só você deixar que a gente tenta produzir alguma coisa. E se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, deixa aí nos comentários que a gente vai discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.